Mensagem 2. A igreja em Éfeso. Leia na Bíblia, Apocalipse 2, 1-7. A igreja em Éfeso é uma profecia a respeito da condição do primeiro estágio da igreja depois da era apostólica, isto é, depois do ano 96 depois de Cristo. A era apostólica acabou, e muitas coisas erradas começaram a ser infiltradas. Uma vez que este é um livro de profecia, os nomes no livro são também proféticos. Éfeso significa desejável. A igreja que continuou após a igreja apostólica ainda era desejável. O Senhor disse: conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança. O pronome teu usado nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse está no singular. Entre as 7 igrejas, 5 foram censuradas, uma não recebeu nem censura nem louvor, e apenas uma foi louvada. Éfeso é uma das que foram censuradas. Mas aqui o Senhor primeiro fala ao mensageiro de Éfeso sobre a realidade espiritual. Alguns acham que o Senhor tenta dizer algo bom antes de censurar para que, sendo censurada, ela não se sinta tão mal, como se o Senhor fosse diplomata. Mas não é assim com o Senhor. Aqui, o Senhor expõe a realidade espiritual na igreja. Há algo chamado realidade espiritual que existe independente da condição exterior. Embora os israelitas fossem indignos à vista dos homens, contudo, por meio de Balaão, Deus disse que ele não viu iniquidade em Jacó. Não é que Deus não veja, pelo contrário, ele vê, contudo, não enxerga nada errado. Não é que os olhos de Deus podem ver melhor que os nossos, mas que Deus vê a realidade espiritual. Não nos é difícil ver que a condição da igreja hoje está desolada. Algumas vezes achamos que certos irmãos ou irmãs estão igualmente desolados. Mas se os filhos de Deus são iluminados pelo Senhor, eles verão que suas muitas fraquezas e falhas são mentiras. Se a realidade espiritual é verdadeira, então tudo aquilo é mentira. Por exemplo, considere um garotinho que foge para a rua e volta coberto com lama. Embora ao entrar em casa ele esteja sujo, eu digo que ele é limpo e bonito. É verdade que seu corpo está coberto com sujeira, mas a sujeira não veio dele. Uma vez lavado, ele ficará limpo novamente. Cada filho de Deus deve ver que mesmo antes de ser lavado, ele é bom. A sujeira é uma mentira, a realidade dele é boa. Hoje a igreja não parece tão gloriosa quanto Deus diz, mas hoje a igreja é gloriosa. Se você tem discernimento espiritual, embora a igreja não esteja lavada, você ainda consegue ver que ela é boa. Por essa razão, você também pode agradecer a Deus continuamente pela igreja. Hoje a igreja é gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa alguma semelhante. Sem mácula significa sem pecado, e sem ruga significa não envelhecida, sempre conservando seu frescor diante do Senhor. Deus disse que a igreja de Éfeso é boa, sua realidade espiritual é que é boa. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achates mentirosos. O Senhor disse algo sobre provar os apóstolos, o que prova que após a era apostólica ainda havia apóstolos na igreja. Se houvesse apenas 12 apóstolos, então todos eles teriam de perguntar se o declarado apóstolo era João ou não. Se não fosse João, então ele não poderia ser um apóstolo, porque nesta época todos os outros 11 apóstolos haviam morrido e restava apenas João. A necessidade de os apóstolos serem provados confirma que após os 12 apóstolos houve ainda mais apóstolos. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A palavra primeiro, em grego é próten. Isto se refere não apenas à primazia em tempo, mas também em natureza. Em Lucas capítulo 15, o pai deu a melhor veste para vestir o filho pródigo, a palavra melhor também é próten. E se não, venho a ti moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. As igrejas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, não são apenas as igrejas proféticas, mas também as igrejas que estavam realmente em 7 localidades na Ásia. É extraordinário, porque a história diz-nos que por mais de 1000 anos, não tem havido igreja em Éfeso. O candeeiro foi removido, mesmo a sua aparência exterior foi removida. Hoje em dia há igrejas em Corinto, Roma e assim por diante, mas nenhuma em Éfeso. Porque não se arrependeu o candeeiro foi removido. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas não podem ser encontrados na história da igreja. Uma vez que Apocalipse é um livro de profecia, ainda devemos atentar para o significado da palavra nicolaítas. Em grego é composta de 2 palavras. Nikal, significa conquistar ou sobre os outros. Laos significa povo comum ou povo secular ou laicado. Então, nicolaita significa conquistado o povo comum, subindo sobre o laicado.
Nicolaítas, portanto, refere-se a um grupo de pessoas que se autoavaliam muito acima dos crentes comuns. O Senhor está acima, os crentes comuns estão abaixo. Os nicolaítas estão abaixo do Senhor, contudo acima dos crentes comuns. O Senhor odeia o comportamento dos nicolaítas. A conduta de elevar-se sobre e acima dos crentes comuns como uma classe mediadora é o que o Senhor detesta, é algo para ser odiado. Mas naquela época havia somente o comportamento, este ainda não se havia tornado um ensinamento. No Novo Testamento há um princípio fundamental. Todos os filhos de Deus são os sacerdotes de Deus. Em Êxodo capítulo 19, Deus convocou o povo de Israel dizendo: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Deus ordenou no princípio, que toda a nação fosse sacerdotes, mas não muito depois ocorreu o incidente da adoração ao bezerro de ouro. Moisés quebrou as tábuas da lei e disse: Quem estiver do lado de Deus mate seu irmão. Naquela ocasião os levitas permaneceram ao lado do Senhor, e como resultado, naquele dia 3.000 israelitas foram mortos. Doravante somente os levitas poderiam ser sacerdotes. O reino de sacerdotes tornou-se uma tribo de sacerdotes. O restante do povo de Israel não poderia ser sacerdote, e deveria depender dos levitas para que estes fossem os sacerdotes em seu favor. A classe sacerdotal no Velho Testamento era uma classe mediadora, mas no Novo Testamento Pedro diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós, a igreja toda, somos sacerdotes. Isto retorna à condição do início. Em Apocalipse capítulo 1 versículos 5 e 6 diz que todos quantos foram lavados no sangue são sacerdotes. Os sacerdotes estão encarregados dos negócios de Deus, cada crente está encarregado dos negócios de Deus. Não deve haver uma classe mediadora na igreja. A igreja tem apenas um sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Antes de haver mudança na igreja, todos os crentes cuidavam dos assuntos do Senhor. Mas depois dos apóstolos, esta condição começou a mudar. Os homens começaram a perder o interesse quanto à questão de servir ao Senhor. Quando a Igreja Católica Romana começou na época de Pérgamo, havia poucos que eram salvos, mas muitos que eram batizados, portanto incrédulos encheram a igreja. Então apareceram os grupos de clérigos. Desde que havia membros que não eram espirituais, que deveriam eles fazer? Dizer-lhes para colocarem de lado o livro da contabilidade e pegar a Bíblia para pregar, não seria conveniente. Assim, um grupo de pessoas foi separado para ter cuidado especial pelos assuntos espirituais, enquanto o restante fazia o trabalho secular. Portanto, o clero foi produzido contrariamente ao desejo de Deus, pois ele deseja que todos nós devamos fazer o trabalho secular e também tomar conta dos assuntos espirituais. Na Igreja Católica Romana, distribuir o pão, impor as mãos, batizar, e etc., é tudo realizado pelos padres católicos. Mesmo casamentos e funerais devem ser dirigidos pelo clero. Nas igrejas protestantes aos pastores. Para doenças chame o médico, para assuntos legais chame o advogado, para assuntos espirituais chame o pastor. E quanto a mim, eu posso dedicar-me ao trabalho secular sem distração. Por favor, lembre-se, no taoísmo há sacerdotes taoístas para cantar a liturgia para o povo, no judaísmo há sacerdotes para lidar com as coisas de Deus para os homens, mas na igreja, não deve haver qualquer classe mediadora, porque nós mesmos somos todos sacerdotes. É por esta razão que nestes 20 anos temos gritado a respeito do sacerdócio universal. Abel pode oferecer sacrifícios, assim como Noé. No início todo o povo de Israel podia oferecer sacrifícios, mais tarde, por causa do incidente do bezerro de ouro, eles não mais podiam oferecer sacrifícios por si mesmos. Deus diz que cada crente pode vir diretamente a Deus. Mas, agora, há o pessoal mediador na igreja. Hoje há os nicolaítas na igreja, então, o cristianismo tornou-se judaísmo. O Senhor fica satisfeito com os que rejeitam a classe mediadora. Se o sangue o lavou, você tem participação direta nos assuntos espirituais. A igreja pode ser fundamentada apenas sobre esta base, do contrário é judaísmo. Portanto, aquilo pelo qual lutamos não é somente a questão de seitas, mas a questão do privilégio do sangue. Hoje há 3 categorias principais de igrejas no mundo. Uma é a Igreja do Mundo, isto é, a Igreja Católica Romana, outra, são as igrejas estatais, tais como a Igreja Anglicana, e a Igreja Luterana, e a outra, são as igrejas independentes, tais como a Igreja Wesleyana, a Igreja Presbiteriana, e todas as denominações.
A igreja que Deus quer estabelecer é aquela na qual ele coloca todo o evangelho sem a classe mediadora. Tudo que excede quanto o evangelho de Deus não pode ser a igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor fala da mesma maneira a todas as 7 igrejas, mostrando que não somente a igreja em Éfeso necessita ouvir, mas todas as igrejas devem ouvir. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A questão não é o que a árvore da vida é, mas se você está disposto a seguir a intenção inicial de Deus, comer o fruto da árvore da vida no jardim de Deus. Apenas os vencedores podem comer,